nós vamos começar. Vou começar falando para vocês porque que eu tive a ideia, né, de fazer essa live. Então, vou começar dando meu boa noite, agradecendo, né, por vocês que vão passar aí essa horinha comigo, ouvindo a minha história. Bom, eu adoro contar histórias. Sempre quem me conhece sabe que eu adoro contar histórias. Eu gosto muito de falar e gosto muito de contar histórias, né? E geralmente quando eu dou os treinamentos, as pessoas me perguntam, elas têm muita curiosidade de saber como é que foi, né? Eu trabalhei na Johnson & Johnson por 12 anos e as pessoas me perguntam, né? Como é que foi? Como é que você entrou? O que você aprendeu? Né? Então a curiosidade é grande e eu adoro contar essa história. Porque eu acho que é uma história, além de ter sido a realização de um sonho, eu acho que eu tive muitos aprendizados durante esses anos que eu estive lá. Então eu acho legal dividir com vocês. Então, vou começar contando aí como é que começou esse sonho. Eu acho que assim, desde criança, né, eu ouvia falar de shampoo Johnson, fraldas Johnson, bebê Johnson. Então eu sempre fui apaixonada com a Johnson & Johnson. E eu sempre me imaginei trabalhando na empresa. E ficava sempre pensando, gente, como é que será que é trabalhar numa empresa como a Johnson & Johnson, uma multinacional, né? Era todo cheio de questionamentos, né? Como é que seria? Eu sabia que era uma empresa que cuidava muito bem dos funcionários, né? Além de ter bons salários, benefícios, que é claro que a gente pensa nisso, mas eu pensava também em matéria de empresa, né? De você crescer, de você aprender, de ter uma carreira profissional. E eu tinha um amigo assim, comercialmente, a gente sempre se encontrava nas recepções dos clientes e tal, que se chamava Celso Nonato. E ele era uma pessoa muito bacana, muito legal, a gente conversava muito. E ele falava para mim, qualquer dia eu vou te levar para Johnson. Eu falava, tô esperando, a hora que aparecer uma vaga, você me fala que eu vou para lá. E toda vez que a gente se encontrava, a gente conversava e tal, ele me deu um cartãozinho dele. E toda vez que a gente se encontrava, a gente falava sobre isso. E eu peguei esse cartão dele, às vezes eu conto isso, as pessoas falam, isso é coisa para contar em palestra, para contar história, mas não é não, foi verdade. Peguei, risquei o nome dele e escrevi o meu nome lá, Maria Inês Selim Cruz, coloquei lá em cima. E deixei do lado do meu criado mudo. Todos os dias, quando eu acordava e quando eu ia dormir, eu olhava para aquele cartãozinho e a grafia do Johnson & Johnson eu acho lindo. Então eu olhava e ficava imaginando o meu cartãozinho, né? O meu nome lá, o meu cartãozinho de visita, e eu ficava imaginando como é que seria quando eu tivesse o meu cartão. E fiquei sempre, né, com aquilo na cabeça, aquele cartãozinho do meu lado e tal. E um belo dia, eu encontro com o Celso Nonato na recepção do Carrefour. E ele fala para mim, menina, eu tava doida atrás de você, tentando te ligar, não conseguia falar com você. Gente, naquela época não tinha celular, ok? Nós estamos falando de 30 e tantos anos atrás. Não tinha celular. E ele falou, liguei na sua casa várias vezes, ninguém atende e tal, eu precisava falar com você. Surgiu uma vaga na Johnson, essa vaga é para você. Já conversei com o supervisor lá, ele chama Arthur, super gente boa, carioca, muito bacana e tal, e a vaga é sua. Eu falei, nossa, que maravilha. Fui para casa assim, nem dormi, né? E na expectativa, esperando, que ele falou que o Arthur ia me ligar, que era o supervisor. Falou, você aguarda que ele vai te ligar, tá bom? Tá bom. E eu tô que espero, nada que ninguém liga e tal. Eu falei, gente do céu, será que cancelaram a vaga? O que será que aconteceu e tal? Um belo dia eu cheguei em casa e tinha um recado lá, que tinham me ligado do hotel e que alguém da Johnson & Johnson queria falar comigo, que era para me retornar. Aí eu liguei de volta, a pessoa que atendeu falou, olha, o Arthur tá fazendo umas entrevistas, ele não pode atender agora, mas você pode deixar o recado que eu vou pedir para ele te ligar. Tá bom, tá bom. E nisso, passei o resto da tarde em casa, não arredei o pé, né? Falei, vou esperar para ver se o homem me liga. E ele ligou, falou, olha, eu queria marcar com você e tal, aí vamos marcar dia tal, horário tal, tal, beleza, ok. Marcamos para 2 dias depois. Falei, ótimo, então vou eu lá, né? E aí, assim, com o coração na boca, né? Falei, gente, como será que vai ser? O que será que vai acontecer? Ai, meu Deus do céu, será que vai dar certo, né? Mas eu sempre tive um pensamento muito positivo. Eu sempre pensei de maneira positiva.
Então eu falei, não, tenho certeza que vai dar certo, o Celso já falou que a vaga é minha e tal, vou para lá e tenho certeza que vai dar certo. E assim eu fiz. No belo dia, me arrumei e tal e fui para a entrevista. Na hora que eu chego no hotel, deviam ter mais ou menos uns 70 homens, só homem. Uns homens tudo bem arrumados, de terno, todo mundo bem vestido e tal. Eu tô olhando aquele trem e falei, uai, que chique, né? Esse monte de homem aqui, muito bom. Cheguei e falei com o recepcionista, né? Oi, tudo bem? Eu vim conversar com o Arthur, da Johnson & Johnson. Ele, você tá com horário marcado? Eu falei, tô. Ele marcou comigo hoje 11 horas. Aí ele falou assim, como que é seu nome? Aí falei, ele olhou numa lista e falou assim pra mim, olha, não tem seu nome aqui, mas você pode aguardar com os outros candidatos. A hora que ele falou isso, eu falei, oi? Ele falou, você pode aguardar com os outros candidatos. Nisso, o Arthur chegou, ele tinha descido, né? Ele está fazendo as entrevistas no outro andar, ele desceu. Aí na hora que ele chegou, o rapaz falou assim, ô seu Arthur, essa moça falou que tá marcado com o senhor, mas não tem ela na agenda, ela não tá marcada. Aí ele falou, você é? Aí eu falei, eu sou Inês. O Celso me indicou, falou para vir conversar com você. Ele, o Celso Nonato, ok. Ah, é verdade, mas nós marcamos para amanhã, não? Falei, meu Deus do céu, ainda vim no dia errado. Aí eu falei, não, a gente marcou hoje, mas se você quiser, eu volto amanhã. Falei, deixa eu mostrar que eu tenho disponibilidade, né? Falei, se você quiser, eu volto amanhã, não tem problema, não. Aí ele, não, já que você tá aqui, vamos conversar. Virou e falou para um rapaz que eu acredito que seria o próximo candidato, né? Ele virou e falou assim, você aguarda só um pouquinho, porque com ela é rapidinho. Aí o rapaz falou, não, claro, né, sem problema nenhum e tal, beleza. E fomos, entramos no elevador para ir para a sala para fazer a entrevista. E eu pensei comigo, rapidinho, você vai ver se essa entrevista vai ser rapidinho. Aí tudo bem, entramos no elevador e tal, subi e começamos a conversar. E a entrevista de rapidinho, que ele falou, durou 40 minutos. E nesse dia eu aprendi como fazer uma boa entrevista. As técnicas que ele usava, de como conversar, de como fazer o candidato se sentir à vontade, né? A gente realmente poder conversar bem, ser sincero, falar o que a gente pensa e tal. Foi assim, um aprendizado, sabe? Um aprendizado para tudo, não só no período que eu fiquei na Johnson, mas para o resto da vida, né? E aí a gente conversando e tal, aí ele falou assim, olha, eu gostei muito de você, achei que você é uma candidata muito boa e tal, mas eu gostaria que você voltasse amanhã à tarde. Você pode voltar? Falei, claro, né? Posso voltar amanhã à tarde, de madrugada, de noite, no dia seguinte, o dia e horário que você quiser. Aí ele falou, porque o meu gerente vai estar aqui e eu quero que ele te conheça. Eu falei, sem problemas nenhum. Voltarei à tarde. E aí, voltei à tarde. E assim, na hora que eu cheguei e vi o gerente, eu falei, gente, é nessa empresa que eu quero trabalhar. O homem parecia um ator de Hollywood. O homem era simplesmente lindo. Sabe quando não tem um fio de cabelo fora do lugar? O homem arrumado, com um terno maravilhoso, uma voz, um jeito de falar. E aí nós sentamos, começamos a conversar e tal. E ele também me deu uma aula de entrevista. Conversamos muito, falamos sobre várias coisas. Eu acho que assim, ele perguntou da minha vida desde que eu nasci até aquele dia que eu estava ali fazendo a entrevista. Só que tinha um pequeno problema. Para se entrar na Johnson, antigamente, hoje eu acredito que já mudou, mas antigamente para você entrar na empresa, você tinha que entrar como promotor na área comercial. O promotor de merchandising, para quem não conhece, né, a profissão, o promotor de merchandising é quem faz o abastecimento dentro dos supermercados. Ele que arruma as prateleiras, traz os produtos do depósito, abastece. Inclusive, nesse período agora de coronavírus, nós temos que tirar o chapéu para eles, porque eles é que estão ali na frente, abastecendo, arrumando, organizando os supermercados, né, colocando o produto para fora, e são assim, de extrema importância nesse momento para a gente. E a gente entrava na Johnson na época como promotor, ninguém entrava direto como vendedor. O outro agravante é que não tinham mulheres, né? Nessa divisão só trabalhava com homem. E até os 25 anos, eu já tinha 28. Então assim, tava tudo contra, né? Eu era mulher, já era casada, tinha 2 filhos,
Não era promotora de vendas, já tinha trabalhado como promotora, mas eu não queria entrar como promotora, a vaga era para vendas. Não tinha nível superior, nem estava cursando, eu só tinha o segundo grau. A empresa na época já tinha uma preferência, né? Era um algo a mais se você tivesse o nível superior ou estivesse cursando. Eu não tinha. E já tinha passado a idade. Então, assim, era tudo contra, né? Mas, como eu fui na primeira entrevista e deu certo, o Arthur gostou e tal, e chamou o supervisor, o gerente, eu falei, então, existe uma possibilidade de eu ficar, né? E aí fizemos a entrevista e ele falou comigo, olha, você tem disponibilidade para voltar amanhã? Porque a gente vai fazer algumas dinâmicas e tal, e eu gostaria que você participasse. Eu falei, não, claro, volto sim e tal. E assim foi, no outro dia voltei. Quando eu voltei, aí nós éramos 4 candidatos para participar das dinâmicas e tal. E os candidatos, assim, foi muito legal conhecer os candidatos também. Aí, eu peguei, na hora que eu cheguei lá, né, eu fiquei pensando e falei, gente, tinham 3 homens e só eu de mulher, né? Aí, você sempre pensa, né, pô, será que ele colocou uma mulher só para contrabalancear aqui, né? Por isso que ele colocou uma mulher e tal. Depois eu falei, não, vou acreditar no meu taco, né? Vou acreditar que vai dar certo. E no dia da entrevista, no dia anterior, eu lembro que chamava Washington, esse gerente bonitão. Eu lembro que ele me perguntou, né? Por que você acha que você deve ser contratado? Geralmente, nas entrevistas, o pessoal pergunta isso pra gente, né? E na hora eu pensei, eu falei, gente, eu vou ser sincera e vou colocar de uma maneira positiva tudo que eles estão achando que é ponto negativo, né? E eu falei com ele, eu falei, olha, primeiro eu sou uma pessoa muito comprometida. Eu sempre tive o sonho de trabalhar na Johnson, então você pode ter certeza que se eu vier trabalhar aqui, eu vou te entregar o que você precisa. Eu vou cumprir meus objetivos, eu vou ser uma pessoa responsável, eu sou muito organizada e eu gosto de vendas, eu gosto de gente, eu tenho certeza que eu vou atingir os objetivos que a empresa espera, que a empresa precisa. E depois eu tenho 2 filhos, eu sou mulher, eu já tenho 28 anos, eu preciso trabalhar e eu gosto de trabalhar. Então você pode ter certeza que você vai contratar uma pessoa com sangue nos olhos, faca nos dentes e que vai entregar aquilo que você precisa. E aí ele falou, ok, e tal. E eu senti que ele ficou meio balançado com o que eu falei, né? Bom, no outro dia lá vou eu para fazer as dinâmicas. Os candidatos, eu nunca vi assim 4 pessoas tão diferentes participando de uma mesma entrevista, de uma mesma vaga. Então, como é que eles conseguiram selecionar 4 pessoas tão diferentes, né? Um deles, eu lembro muito dele, porque ele parecia o Encantado do filme. Ele era loiro, tinha um cabelo lisinho, e ele mexia o cabelo e dava umas jogadas assim no cabelo, sabe? O cabelo dele lindo, balançava pra lá e pra cá, todo chiquéré. O outro era um rapaz que parecia intelectual. Ele tinha óculos, sabe, de terno, todo bem arrumadinho e tal, mas ele era mais sério, não era muito de conversar, sabe, de ficar falando e tal, ele era mais quietinho. O outro era o meu candidato, ele se chamava Waterloo, e o cara era fera. O cara, assim, para se apresentar, ele era muito bom, nas dinâmicas ele deu um banho, entendeu? Eu lembro que eles mandaram a gente discutir quais eram as possibilidades que a gente achava que existiam para terminar com a fome no Brasil. E eu achei que eu fui uma negação, né? Porque eu não sou muito de discutir essas coisas. Mas esse cara, assim, ele tinha uma voz de advogado, de locutor, sabe? A voz dele era maravilhosa. E ele falava muito bem, e conversava, e explicava e tal. E eu falei, nossa, esse cara aí, eu tô achando que vai ser ele, né? Bom, e assim foi. Quando nós terminamos as dinâmicas, a gente saiu para almoçar,
E nesse dia eu aprendi não só a fazer entrevista, mas dinâmicas também. Inclusive eu uso essas dinâmicas quando a gente faz seleções, quando eu dou os treinamentos, e ensino a fazer entrevista, ensino a fazer dinâmicas. Eu utilizo muitas dessas dinâmicas, são muito bacanas, muito legais. E eu lembro que tinha uma dinâmica que quando a gente chegou, eles falaram de 2 produtos, né, para que serviam os produtos e tal. E depois, no final, quando a gente já tinha participado das dinâmicas, tinha discutido e tal, foi muito engraçado que uma das dinâmicas, eu estava com um rapaz, a gente era uma dupla, e tinha que vender um apartamento para os outros 2. E na hora que nós chegamos, eu comecei a conversar com ele, né? Eu falei para ele, ô meu amor, como se ele fosse meu marido e a gente estivesse vendendo o apartamento. E aí depois eu lembro que o Arthur falou comigo, né? Adorei sua criatividade, porque ninguém tinha falado, né? Que podia ser marido e mulher, nem nada. Eles só queriam que a gente argumentasse para ver como é que a gente fazia. A gente para vender e eles para não quererem comprar. E depois que acabou as dinâmicas todas, a gente tinha que falar, fazer uma apresentação do produto que eles tinham apresentado pra gente. Nessas alturas a gente já não lembrava quase mais nada do produto, né? Mas foi legal, porque eu consegui fazer uma apresentação bacana e tudo mais. Bom, e aí acabaram-se as dinâmicas, saímos para almoçar e quando nós voltamos, eles, né, e o Washington já tinha ido embora, o Arthur tinha ficado e ele falou que ia dar o retorno pra gente. E aí ele falou, olha, vocês vão me perdoar, mas eu sou um cavalheiro, então nós vamos conversar com as damas primeiro. Então, se vocês me permitem, eu vou conversar com a Inês primeiro. E aí os candidatos, não, claro, ó, tchau, tudo de bom. Como quem diz, né, ah, que pena, né, tchau, não foi você e tal. E aí eu falei, ok. E eu também achei que não era eu, porque como era a primeira, né. E assim, foi, nós subimos e tal, e ele falou, e aí, o que você achou do processo? Eu falei, nossa, eu adorei, foi um aprendizado muito grande e tal, fiquei muito feliz. Mesmo que eu não seja escolhida, eu estou muito gratificada, né, de ter participado. Aí ele falou, que bom que você gostou, porque você foi escolhida. Na hora que ele falou isso, eu dei um grito na cadeira, que ele falou, peraí, se é pra você passar mal, então já não é mais você. Eu falei, não, pelo amor de Deus, estou muito feliz e tal. Aí ele falou, olha, eu só vou te pedir um favor, quando você descer, não faz essa cara de alegria, porque a hora que você chegar lá embaixo, todo mundo vai ver que foi você, né? Eu falei, você quer que eu chore? Se você quiser eu choro, não tem problema não. Ele falou, não precisa ser tão falso assim, né? E assim foi, eu desci, né, dei tchau para todo mundo, né, tchau, tudo de bom, e eles, tchau, tudo de bom, boa sorte para você, e não sei o que, né. Gente, na hora que eu saí, eu entrei dentro do meu carro, mas eu gritava, eu tava assim tão feliz, sabe quando você não cabe dentro de você? Eu falei, gente, realmente o sonho aconteceu. E a primeira coisa que eu fiz foi achar um orelhão, muita gente não sabe o que é isso, tá? O orelhão é um telefone público, que ficava assim na rua e tinha tipo uma orelha grandona, né, um lugar onde ficava o telefone. E eu peguei esse telefone e liguei para minha irmã e para o meu namorado, que foram as pessoas que mais me deram força naquela época e que acreditaram em mim. Então, assim, eu acho que o poder da gratidão, sabe? O poder de você ser grata, agradecer as pessoas e dividir as alegrias, né, com as pessoas, isso é muito importante. E aí, na hora que eu liguei e falei, eles, nossa, todo mundo ficou feliz e tal, a noite foi aquela festa e tal, foi uma maravilha. Bom, e assim foi. Depois voltei, levei documentação e comecei a trabalhar. E começaram os desafios aí, né, porque a gente pensa assim, vou entrar na empresa, tudo vão ser flores, né, vai ser uma maravilha e tal. E realmente foi uma maravilha. Mas o tanto de desafios que eu tive nessa empresa, eu acho que isso é que me deixou mais encantada com a empresa. Porque cada dia era um desafio diferente. E o primeiro desafio foi trabalhar numa equipe só de homens. Nós éramos 10 vendedores, só eu de mulher, o resto tudo homem, né? Então quando tinha reunião, era muito engraçado, porque às vezes eles falavam alguma coisa, eu falava, putz, esqueci, Inês, que tem uma mulher aí. E eu sempre tive o cabelo curtinho, nessa época eu já tinha cortado o cabelo curtinho, e o pessoal me chamava de mineirinho ou de Juquinha, porque eles achavam que eu tinha que ser homem também, né? Ah, não. Mas era muito engraçado, era muito gostoso, porque com o tempo eles me tratavam de igual para igual, não tinha isso de que era mulher,
Meu chefe também não fazia distinção e eu tive um aprendizado muito grande com isso. Bom, nessa época, eu acho que um dos maiores desafios que eu tive foram as viagens, porque eu fazia Minas Gerais, Brasília e Goiânia. Então, na época eu tinha 2 filhos, eu tinha que viajar muito, eles ficavam em casa com empregada e tal. Então, isso era um desafio muito grande. Mas eu abri portas também para muitas mulheres virem trabalhar, né? Não só na Johnson & Johnson, como outras multinacionais também. E eles viram que uma mulher dava conta do recado, né? Eu entrei numa divisão, não era a divisão, né, que o Celso trabalhava, chamava saúde na época, né, a divisão dele. E a minha divisão era dental, era uma divisão que vendia produtos para dentistas. Então vendia produtos para empresas, para dentais, né, que a gente falava, que eram empresas que são empresas que vendem material para os dentistas. Então a gente ia fazer o trabalho como propagandista, visitava os dentistas, participava de congresso e tal. E foi assim, um aprendizado muito bacana. Eu fiquei muito feliz, gostei muito. E quando eu estava assim, acho que... quando eu já estava achando que eu já estava dominando o pedaço, eu aprendi que você trabalhar numa grande empresa e ser arrogante é a mesma coisa que você não ter um brasão, não ter um Johnson & Johnson na camisa. E eu cheguei no meu principal cliente um dia e ele estava brigando com outro vendedor, eu escutei e tomei as dores do vendedor. Na hora que eu entrei para vender com ele, eu fui ríspida com ele, tratei ele assim, sabe, friamente e tal, perguntei o que ele ia querer e tal. E acabou que ele não quis comprar nada. Eu acho que ele ficou meio bravo, né, do jeito que eu tratei ele, não quis comprar. Eu fui embora e brava com ele, né, porque como não quis comprar e tal, além de ser grosseiro com os outros, não compra e tal. Voltei lá uma semana depois, ele não comprou, era a semana do meu fechamento de vendas. Eu brava, dei um nó na blusa, na época eu usava aquelas blusinhas que dá um nozinho na frente, rasguei a blusa na hora que eu dei o nó de tanta raiva que eu fiquei do homem. Fui para uma telefônica, na época a gente ligava para os telefones, numa cabine telefônica, e eu liguei para os meus clientes e tal, e consegui fechar meu objetivo. Aí que eu me achei a rainha da cocada preta. Falei, não preciso do Rui, que era o meu principal cliente, não preciso dele. Só que os clientes não iam comprar de novo no segundo mês. Então, ele não comprou outra vez. E aí passou 1 mês, passou 2 meses, passaram 3 meses e ele sem comprar, eu sem fechar. Meu gerente perguntando o que tinha acontecido e eu não sabia, né? Até que o meu grande amigo, na época namorado, falou comigo assim, seu problema é sua arrogância. Liga para o seu cliente, marque e vai conversar com ele que você vai entender por que ele não está comprando. E dito e feito, fui, conversei com ele, ele falou que o problema não era Johnson, o problema era eu, que eu era muito arrogante, muito topetuda e tal. E eu aprendi naquele dia o que é ser humilde. E pedi desculpas para ele, falei que realmente eu achava que tinha passado um pouco da medida. Pedi desculpas para ele. Depois de quase 2 horas de papo, fizemos as pazes. E ele falou, bom, o vendedor gosta de pedido, então abre o bloco aí, na época era a mão, e me deu um pedido. E nesse dia eu aprendi que, independente do nome da empresa que você carregue na sua pasta, né, no seu cartão de visitas, você tem que ser humilde e saber que é uma via de mão dupla, né? Você precisa do cliente, o cliente precisa de você. Bom, e foi muito lindo, muito bonito, fui crescendo, aprendi muita coisa, mas a divisão foi vendida. E nessa hora também eu tive um outro aprendizado, que é você valorizar um funcionário. Na época, o vice-presidente da Johnson, o diretor e o gerente regional, mais os supervisores e tal, eles fizeram uma reunião, nos chamaram e avisaram pra gente que a divisão estava sendo vendida e que eles tinham 2 propostas. Ou a gente aceitava um pacote que eles estavam dando, acho que eram 12 meses de salário, mais plano de saúde e tal, era um plano muito bom. Ou quem quisesse continuaria numa outra divisão, podia inclusive escolher a divisão. Lógico que eu escolhi que eu queria ficar e trabalhar em qual divisão? Na infantil, na baby, que é onde tinha a fralda, shampoo, que era aquilo tudo que eu queria. E assim foi feito. Eu saí de lá, dizendo que eu queria continuar e fui para a divisão infantil. E aí, quando eu cheguei na divisão infantil, outro desafio. Na verdade, não existia vaga. Quando eles falaram que alocariam a gente,
quem quisesse continuar, eles iriam conseguir uma vaga, mas não existia setor, não existia uma carteira de clientes para a gente vender. Então, o meu gerente me deu uma carteira com clientes que não compravam há mais de 2 anos ou que estavam inadimplentes. Isso quer dizer, tinham comprado, não tinham pago, era caloteiro, e eu ia ter que ir atrás deles, fazer eles pagarem e voltar a comprar. E para mim foi assim, realmente nessa época foi difícil porque primeiro eu cheguei já como vendedora, já tinham outros promotores muito mais treinados e conheciam a linha do que eu, e eu passei na frente de todo mundo, né? Só que na verdade eles não sabiam que eu já tinha uma bagagem, né? Eu já era vendedora, já conhecia a linha, eu já era da Johnson, então eu fui transferida de divisão, mas para eles eu era meio que paraquedista ali. E então o meu gerente lá me deu esse setor e eu fui trabalhar. E eu aprendi a importância do relacionamento. O que faz quando você não tem grandes clientes, como é que você faz para poder trabalhar? Não só quando você não tem grandes clientes, mas eu acho que a importância de você estreitar o relacionamento, de você valorizar os clientes que você tem, isso é muito importante. E foi isso que eu fiz. Eu comecei a visitar esses clientes, então eu chegava, cumprimentava, pedia licença, ia para a gôndola, né, para as prateleiras, limpava os produtos, organizava os produtos, depois voltava, conversava de novo com o gerente ou com o dono da empresa, né? Como eram supermercados, farmácias pequenininhas, eu voltava, conversava com eles e perguntava se ia querer alguma coisa e tal, invariavelmente não queria. E lá ia eu embora. E assim foi durante muito tempo. E aí eu aprendi a importância de você medir a sua expectativa com a realidade. Então, quando eu me imaginei lá na Johnson, eu imaginei entrar na divisão infantil e imaginei que eu ia chegar, que eu ia vender milhões, né, de dinheiros, de rios de dinheiro, e que seria tudo muito simples e muito fácil. E realmente não foi assim. Bom, enfim, fui trabalhando, fui desenvolvendo os clientes, fui conversando, e quando tinha reunião, geralmente o gerente supervisor perguntava, né, fulano, quanto que você vai vender esse mês, qual que é a sua meta, qual que é a sua previsão, ciclano e tal. E para mim ele nem perguntava, porque era assim, sei lá, a região tinha que vender 1 milhão, eu não vendia nem 5 mil reais, né? Na verdade não vendia nada, né? No primeiro mês não tirei o pedido. E foi assim durante uns 2, 3 meses, até que começou a melhorar. E num espaço aí de uns 4, 5 meses, eu já estava vendendo de 50 a 70 mil reais. E aí o supervisor já me perguntava, Inês, esse mês qual que é a sua previsão? E aí os meus 50, 70 mil começaram a ser representativo, né? Dentro daquela equipe, dentro da minha região. E as pessoas começaram a me respeitar, começaram a ver que realmente eu sabia, né, trabalhar, eu sabia vender. E eu comecei a fazer amizade com muitos deles, e é legal porque eles mesmos me falavam, né? Nossa, quando você chegou, a gente olhava e falava, ih, essa menina enjoada, não sei o quê, só porque ela é bonitinha, por isso que contrataram ela e tal. E hoje, né, eu vejo que você realmente é muito boa e que não sei o quê. Então, as pessoas começaram a reconhecer que realmente eu sabia trabalhar. Na verdade, eu morri de medo, né? Mas que eu aprendi a trabalhar, aprendi. Na marra, foi meio assim que... Ou aprende, né? Porque não tinha outro jeito. Mas realmente sempre fui muito determinada. Eu sempre tive muito foco nas coisas que eu queria. Bom, e aí eu mantive meu sonho, né? De continuar lá na Baby, fazer um trabalho bacana. E essa divisão eu acho que foi muito importante para mim, porque um dos supervisores, se chamava Moésio, ele saiu comigo, a primeira vez que ele saiu comigo, me perguntou se eu sabia trabalhar com broadside, que é um folheto, um folder, né, que você apresenta o produto para o cliente. E eu falei que não, que isso eu não tinha tido treinamento, então ele voltou comigo pro escritório. Nós passamos o dia todo no escritório, ele me mostrando como é que trabalhava, como é que você fazia uma venda, e me ensinou o passo a passo da venda. E eu fui anotando isso, e muito do que eu ensino em treinamentos hoje de vendas, muito tem a raiz lá do que eu aprendi,
sabe? Que é o passo a passo mesmo, de você chegar, de você cumprimentar, de você fazer o planejamento, de você estreitar relações. Então ele me ensinou passo a passo tudo que eu deveria fazer. E aí eu fui me organizando e fui aprendendo, fui melhorando, fui crescendo, fui desenvolvendo. E então eu comecei a fazer não só a diferença, como a gente teve um problema, um dos clientes, na época era uma grande rede, né, que era o Carrefour, ele não estava comprando da gente, ele tinha tido um problema com o pedido, e o vendedor que atendia ele acabou se desentendendo com ele, eles tiveram uma briga lá, e o cliente, o Carrefour, não comprava mais. E aí o meu gerente falou: Inês, eu queria te pedir para ir lá e você conversar com ele, ver se pelo menos ele te recebe, porque ele já não recebia ninguém da Johnson. Ele falou: vai lá, conversa com ele, vê se ele te recebe e vê o que aconteceu. E assim eu fiz. Fui lá, ele não me recebeu a primeira vez, não me recebeu da segunda, não me recebeu da terceira e não me recebeu assim. Eu ligava, agendava, chegava lá, ele me deixava 1 ou 2 horas esperando e depois falava que não ia poder atender e ir embora. Mas eu fiquei lá persistindo, carne de pescoço, fiquei até que ele me atendeu. E a gente começou a conversar, ele reclamou, falou um tanto de coisa. Nesse dia eu aprendi a importância de você ouvir mais do que falar, principalmente quando você está com um cliente bravo, nervoso, estressado, independente de você amar sua empresa, de sua empresa ser a melhor e de você estar certo, primeiro você tem que ouvir o cliente. E eu ouvi, ele falou e tal, a gente foi conversando, foi embora, ele não comprou nada. E eu sei que depois de umas 2 ou 3 visitas ele deu o primeiro pedido. E foi uma festa, né? Porque, nossa, voltou a comprar e tal, e recebi parabéns de todo mundo, de gerente, de supervisor, de gerente nacional e tal, foi uma maravilha. E eu fiquei realmente muito feliz com isso. E fui desenvolvendo, né, na empresa, fui crescendo. Eu sempre fui muito de pesquisar, de ler, li muito livro. Na época não existia Google também, tá, gente? O Google nasceu em 98, tá? Então isso era 88, então não existia Google, nem internet, nem nada disso. Então eu lia muito livros, né? Livro que o pessoal fala de autoajuda. Eu lia livro de motivação, de autoajuda. Tudo que você imagina que cai na minha mão eu lia, sempre gostei muito de ler. E lia muita coisa sobre vendas, então aprendi muito também lendo. E então recebi, acho que o maior desafio nessa divisão, que foi atender o maior atacadista da América Latina, que é o Martins. O vendedor na época que estava atendendo foi transferido, e o meu gerente me chamou e falou comigo: olha, pelo desempenho que você teve, né, por tudo que você trouxe para a divisão e tal, eu vou te passar esse cliente. E assim, foi uma alegria muito grande, mas um medo também muito grande, porque ele representava quase 40% da venda da região. Então, assim, se eu não vendesse para ele, a região não fechava, o Brasil não fechava. E, então, assim, era uma responsabilidade muito grande. E foi um cliente realmente, assim, que eu abracei, sabe? Porque eu falei: poxa, isso vai me dar um aprendizado também muito grande, né? E comecei a trabalhar com o Martins, e ali eu aprendi como dar treinamentos. Porque o Martins, ele, né, tem uma equipe enorme não só de vendas, mas também tem uma equipe enorme de motoristas. Na época o call center dele era muito grande, né? Então a gente tinha assim, a gente tinha paixão em dar treinamento. Primeiro que a Johnson era uma empresa que todo mês a gente tinha um treinamento. E nós tínhamos as convenções que eram treinamentos, realmente eram 3, 4, 5 dias às vezes que a gente passava em treinamento. E eu via a importância de você treinar uma equipe, de você alinhar os objetivos, né, de uma equipe com a empresa, fazer com que o funcionário entenda para onde que a empresa vai, o que a empresa quer. Então, assim, eu acho que eu me apaixonei por treinamento e resolvi trabalhar nessa área de desenvolver pessoas, desenvolver treinamentos, muito em função disso, na época que eu fui trabalhar com o Martins.
Primeiro que os treinamentos, a gente tinha que convencê-los de que a gente tinha um treinamento e que o treinamento era bom. Não era só você chegar lá e dar o treinamento. A gente está falando aí de um cliente que na época já era, né, um atacadista de Uberlândia, né? Já era um atacadista hiper importante. Então, assim, não era você chegar lá e falar, eu quero dar um treinamento para sua equipe e tal, né? Você tinha que chegar, mostrar o treinamento, falar por que você vai dar, quais os objetivos que você tinha, onde que você esperava chegar e tudo mais. E aí eu consegui convencer, né? Consegui mostrar para eles as vantagens que teriam do meu treinamento. E dei o treinamento para a equipe de vendas durante uma semana. Eu dei o treinamento para a equipe de vendas. E eles gostaram tanto, acharam que o resultado foi tão bom, que pela primeira vez eles marcaram um treinamento com o pessoal de call center, só que era um treinamento assim, esse realmente eu digo que foi o treinamento mais cansativo que eu dei na minha vida. Que foi uma semana de treinamento, e a cada hora eles liberavam 2 ou 3 atendentes para que eu pudesse falar, né, da linha de produtos e tudo mais. Então, era o dia inteiro, né? Dava o mesmo treinamento várias vezes para 2, 3, às vezes uma pessoa, né? Porque ia liberando aos pouquinhos. Mas foi assim, um aprendizado também muito bacana, muito legal. E quando a gente conseguia, né? No final do mês, quando a gente conseguia dar esses treinamentos e via o resultado, né? A gente via o retorno, né? Daqueles treinamentos que a gente deu, era muito gratificante. E na época a gente tinha um coletor de dados que chamava. Era um trem aqui, ó, era mais ou menos, sei lá, desse tamanho assim, parecia sabe o Transformers? Esse desenho que tem? Parecia mais ou menos aquilo, era um tijolão, um negócio enorme. E a gente conectava aquilo, né, na tomada e começava a digitar, né, conectava no celular, na tomada do telefone. E através do telefone é que a gente ia passando o pedido. E era muito legal, porque quando ele passava o pedido para a gente tinha que digitar nesse coletor de dados. E à medida que o pedido ia saindo uma fita, tipo uma fita de impressora, dessas que você vai no sacolão, no supermercado e sai a fita, o pedido ia saindo naquela fita. E o pedido do Martins, ele era assim, dava, sei lá, quantos metros, uns 3 metros de fita. Então, aquilo ia saindo e fazia um barulhinho, fazia tetec, 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 tetec. E a gente ia ouvindo aquele barulho, aquilo era assim, uma sensação maravilhosa, né? De você saber que aquilo ali eram pedidos, né? E o pedido não era... quando eu comecei a trabalhar, né, com aqueles clientes lá no comecinho, era pedido assim, de uma caixa de escova, né? Às vezes eles pediam se não podia ser caixa com 6. A empresa até chegou uma época que começou a trabalhar com caixa de 6 para a gente poder vender para clientes menores e tal. E acabou que no Martins eram 1.000 caixas de cotonete, eram 3.000 caixas de protetor solar, 5.000 caixas de fraldas. Então, assim, a proporção era um trem assim, do outro mundo, né? E eu fiquei muito feliz. Como vendedora, eu ganhei várias vezes. A gente tinha um campeonato, né? Tinha um concurso do melhor vendedor e eu ganhei algumas vezes como a melhor vendedora a nível Brasil. E ganhei prêmios e tal, foi muito bom, muito gratificante. E depois de vários anos, me convidaram para ser supervisora. E aí foi um outro desafio, porque eu já estava acostumada, né, com os meus clientes, já fechava o objetivo todo mês e tal, e aí falei, gente, agora, né, lá vou eu ter que desenvolver pessoas, né, o que fizeram comigo, eu vou ter que fazer com as pessoas. E eu tive ótimos professores, tive ótimos gerentes, né? Tive gerentes e supervisores que eu aprendi o que fazer e o que não fazer. Mas eu sempre levo como experiência, como bagagem, o Arthur, que eu lembro que teve uma vez que eu não entreguei um relatório para ele, e ele me ligou e falou assim, Mineirinha, você está querendo que eu perca o emprego? Aí eu falei, ô chefe, claro que não, porque ele falou, poxa, você sabe que a gente tem um relatório, não sabe? Eu falei, sim. Ele falou, até que horas você tem que passar? Eu falei, até às 10. Ele falou, e que hora que é aí agora em Minas? Eu falei, meio-dia. Ele falou, então, você não tem relógio? Eu falei, tem. Então,
poxa, me passa na hora certa e tal. Mas ele falava isso, sabe? Ele dava um puxão de orelha na gente, com um bom humor e com uma classe que eu nunca mais esqueci de passar um relatório no horário. Então eu aprendi muito com ele também. E aí falei, bom, vou mirar nos bons exemplos que eu tive e vão lá, né? Vou ser a melhor supervisora que eu conseguir ser. E aí fui aprender a desenvolver pessoas. Foi um grande aprendizado também, porque você desenvolver pessoas, eu acho que é uma das tarefas mais difíceis que a gente tem, comercialmente falando. Porque você vai trabalhar com pessoas totalmente diferentes, né? Então, você pega pessoas que são, que gostam de você, que querem seguir aquilo que você está falando. Você pega pessoas que divergem do que você quer, né? Você quer que ela vá para um lado, ela quer ir para o outro. E você tem que mostrar para ela, né, que o caminho certo é aquele. Às vezes você tem que aprender com ela, né, de que o melhor caminho não é aquele que você está querendo que ela trilhe, né? Muitas vezes você vai aprender que existe um outro caminho. Então eu acho que desenvolver pessoas realmente não é fácil. Mas lá fui eu, né? Desenvolver e treinar promotores, e a gente, na Johnson, nós éramos supervisores e a gente tomava conta da equipe de merchandising e da equipe de vendas. E eu peguei, né, assumi o setor de Minas Gerais, peguei Brasília e peguei Goiânia. Então, fui fazer essa supervisão e fui aprender como é que a gente lida com pessoas, como é que a gente desenvolve as pessoas, né? Me preparei muito também para poder fazer esse trabalho. Eu comecei a estudar programação neurolinguística, já tem muitos anos que eu estudo. Depois fui fazer curso, fui ser trainer e tudo mais, mas desde aquela época que eu comecei a estudar técnicas de vendas, técnicas de desenvolvimento de pessoas. Então eu lia muito, né, como que você desenvolve as pessoas, como é que trabalhar com as pessoas, e acho que eu fui trabalhando e fui aprendendo. Vou ser sincera, eu acho que eu errei muitas vezes, né, mas aprendi também com os erros, porque eu acho que às vezes você quer que as pessoas façam alguma coisa do seu jeito e você não quer mostrar para elas, você quer obrigá-las a fazer, né? E eu aprendi que com esse caminho você não leva ninguém a lugar nenhum, né? Aprendi a me motivar e aprendi a fazer com que as pessoas se motivassem também a alcançar os objetivos dela, né? A entender o porquê que a empresa precisa, né, de um objetivo. Eu lembro que quando eu era vendedora, né, quantas vezes eu não falei para o meu supervisor, né? O Deus está doido de dar um objetivo desse para mim? Ela está achando que eu vou vender isso como? E aí chegava no final do mês, eu conseguia atingir o objetivo e ele falava para mim, eu sabia que você ia dar conta, né? E agora o papel era meu, né, de fazer isso, de falar para o meu vendedor, né? Se a empresa está dando passando esse objetivo para você, primeiro que é um objetivo que ela sabe que é possível, que é passível, né, de se alcançar, e depois que é o objetivo que ela precisa. É esse número que ela precisa para se manter. E assim eu fui, né, desenvolvendo, treinando minha equipe, ganhei prêmios também como supervisora, vendedores meus ganharam prêmios também como melhores vendedores, que acaba sendo uma conquista da gente também. A gente fica muito feliz, né, de ver um vendedor da nossa equipe alcançar méritos, né? Tive muitos promotores que foram promovidos, que passaram a ser vendedores, foram depois para outras empresas, hoje são gerentes em algumas empresas. Então é muito legal também você acompanhar o crescimento, né, dessas pessoas. E eu acho que foi assim um aprendizado, uma evolução, né, muito grande. Se você me perguntar qual dessas funções, né, que você mais gostou, acho que alguém perguntou isso aí, eu não sei te dizer, viu, qual que eu mais gostei. Eu acho que em cada uma delas eu tive um aprendizado, tive os desafios e tive as vitórias, né? Eu acho que em cada uma você aprende alguma coisa e você cresce um pouco mais. Agora, o que eu mais gosto é de falar, né? Então eu acho que como
como supervisora, eu acho que eu fui muito feliz porque eu conseguia desenvolver as pessoas e ver o crescimento delas. Isso me deixava muito feliz. E aí, então, chegou talvez o maior desafio que eu tive na Johnson & Johnson, que eu tinha que escolher, né? Porque para eu crescer, para eu passar a ser de supervisora, passar a ser gerente, eu teria que ir embora para São Paulo, para o Rio de Janeiro. E essa realmente, eu fico assim, engasgada de falar que eu tive que escolher e eu optei por ficar em Belo Horizonte, eu não quis mudar e então eu pedi para ser desligada. Depois de 12 anos de empresa, eu pedi para sair. E realmente eu acho que foi uma das decisões mais difíceis que eu tive na minha vida, porque foi um sonho que eu realizei, né? Foi um sonho que eu conquistei, foram 12 anos, foi um casamento, né? Muito feliz. Se você me perguntar assim, você se arrepende de alguma coisa? Você arrepende de não ter pego aquele acerto, né? Que eles te ofereceram? Mas de jeito nenhum. Foram 12 anos, assim, de alegria, de felicidade. Profissionalmente eu cresci, eu aprendi demais. Hoje eu sei muito o que é gratidão, sabe? Eu agradeço demais as pessoas com as quais eu convivi nesse tempo, o que eu aprendi, né? Eu tenho certeza que eu não seria quem eu sou se eu não tivesse tido essas pessoas na minha vida, me auxiliando, me ensinando, né? Fazendo com que eu crescesse. E eu não sou mineira, né? Na verdade, eu sou paulista. Eu nasci em São Paulo, fui com 3 anos para Mogi das Cruzes, que é interior de São Paulo, e com 24 anos eu vim para Belo Horizonte. Mas assim, eu amo tanto Belo Horizonte, eu sou tão apaixonada com Minas, que eu acho difícil ir embora daqui. Talvez um dia uma cidade que tenha praia me convença a ir embora. Mas para mim realmente foi muito difícil tomar essa decisão e sair da empresa. Mas saí muito feliz porque eu saí para um novo desafio, que era montar minha empresa, né? Montar a Focus. Então eu saí de um desafio, né? Terminei um desafio e fui abraçar outro, né? Mas eu acho assim que foi um aprendizado muito grande. Eu aprendi, se você me perguntar assim, o que eu mais aprendi, né, nessa empresa? Eu acho que a primeira coisa que eu aprendi com a Johnson & Johnson é valorizar o funcionário. Então, eu tenho um carinho pelos meus funcionários muito grande, aprendo com eles todos os dias. Às vezes, né, faço alguma coisa de errado, eles também me puxam a orelha. Então, muitas vezes, meus funcionários me fazem voltar, né, e parar para pensar um pouquinho e buscar ser melhor. Então, eu acho que a coisa que a empresa mais tem que fazer é valorizar realmente os funcionários, porque sem eles a empresa não existe. Eu acho que a Focus hoje, a Focus é uma outra live, né? Um outro dia eu conto a história dela, mas eu digo assim, eu acho que a Focus está há 21 anos no mercado porque ela valoriza demais os promotores, as demonstradoras, né? Quem passa por ali, a nossa matéria-prima. E por eu ter sido promotor, eu sei o que é que eles passam, né? Não é fácil a gente ser um promotor. E hoje, né, na situação que a gente está com o coronavírus, mais do que nunca eles estão ali, né, na área de frente, né. Então eu aprendi muito, sabe, eu aprendi o que é gratidão, o que é desafio, o que é você ter foco, né, você ter um sonho, ser determinado e ir atrás, não desistir dele. Então eu aprendi muito, sabe, eu acho que um pedacinho do meu coração é da Johnson, sabe. A Selmi, um beijo para você. A Selmi, trabalhei com ela, porque quando entrei ela já estava lá, né? Ela falou que passou um filme e realmente fomos muito felizes. Fomos mesmo. Eu acho que foi uma época assim que eu fui muito feliz. Eu cresci muito, aprendi muito e fui muito feliz. Aracaju está de braços abertos. Aracaju é uma cidade que eu penso muito, sabe? Eu tenho assim um pezinho lá. Eu tenho muita vontade de um dia ir para uma cidade com praia e tal, então quem sabe um dia, né, estarei por lá. Bom, e eu queria, nesses últimos minutinhos, né, o que eu queria falar aqui de aprendizados, né?
Eu acho que essa live o que eu queria era falar um pouquinho disso, sabe? Se você tem um sonho, não desista dele, sabe? Acredite que você é capaz, sabe? Pega um papel, escreve seu sonho ali, lê todos os dias, acredita que ele vai dar certo, trabalha por ele. Hoje eu vi um cara falando que o importante quando você tem um sonho é você pensar assim, o que é que hoje eu posso fazer por ele? Então você tem que pensar o que é que hoje eu posso fazer por ele e qual vai ser a minha próxima etapa. Então se você sempre estiver pensando assim, você vai estar fazendo o que você tem que fazer hoje e pensando na próxima etapa. Então se sua etapa, né, se seu sonho é grande e você vai demorar aí 10 anos para alcançar ou 5 anos para alcançar, em vez de você ficar pensando lá na frente, no sonho lá na frente, que está muito distante, pensa assim, o que eu tenho que fazer hoje e qual é a primeira etapa que eu tenho que vencer para conseguir alcançar meu sonho. E é assim que você vai, né? Eu acho que foi assim que eu conquistei tudo que eu conquistei na Johnson. É uma empresa que materialmente me deu muito, eu ganhei prêmios demais, ganhei muito dinheiro lá, construí um patrimônio, né? O que eu tenho hoje na empresa, grande parte eu devo a ela. Então, acho que assim, foi uma empresa que me ajudou demais e que eu fui muito feliz em trabalhar lá. Valorizar funcionários fortalece a equipe, com certeza. Né? Eu acho que quando a gente valoriza os funcionários, e eu sei que hoje as empresas estão passando por uma situação difícil, porque muitas vezes a gente tem que dispensar funcionários, sendo que o que a gente queria era crescer, né? O que a gente queria era estar desenvolvendo, o que a gente queria era estar contratando outras pessoas, e realmente nós estamos fazendo assim, uma ginástica. As empresas, os empresários, eles estão tendo que se reinventar para conseguir manter as empresas abertas, né? Então, eu acho que hoje, mais do que nunca, as empresas estão, eu digo pela minha, né? O que eu posso, o que eu estou conseguindo, eu estou fazendo para manter minha empresa com as portas abertas e os funcionários trabalhando, né? Tive que fazer também uma redução, a gente não tem como manter todos, mas eu estou batalhando também para a gente conseguir manter e ficar com a empresa aberta, né? Então isso realmente é muito difícil, mas a gente tem que buscar os caminhos. E principalmente acreditar, né? Acreditar que isso vai passar, né? Nós vamos sair lá na frente fortalecidos, nós vamos tirar um aprendizado muito grande disso tudo. Eu acho que o coronavírus é um desafio que ninguém sonhou, ninguém imaginou, né? Nem filme que a gente assiste aí de vírus, de não sei o que, né? Colocou uma situação como essa pra gente. Então, eu acho que está sendo um aprendizado e tanto para todo mundo. E eu acho que de todos os aprendizados aí que eu tirei, né, passando pela Johnson & Johnson, eu acho que tem 2 aprendizados que eu acho que foram os maiores. Primeiro é acreditar, né? Que quando você quer alguma coisa, se você for determinada, você chega lá, né? Eu entrei numa empresa com a idade, né, acima, entrando num cargo acima do que todo mundo entrava, sendo mulher, tendo 2 filhos, não tendo faculdade, fui fazer faculdade depois, eu já estava na Johnson quando eu fui fazer faculdade. Então, assim, primeiro de tudo é você acreditar, você ter determinação e falar, não, eu vou conseguir, eu vou vencer, eu vou chegar lá, né? Então, acho que essa determinação é muito importante. E depois a gratidão, sabe? Eu acho que quando você aprende a ser humilde e agradecer as pessoas, agradeço muito aquele meu cliente, sabe? Que lá atrás falou comigo, olha, não é porque você tem um Johnson & Johnson na camisa que você manda e faz e acontece, não, né? A gente vive de parcerias. Então, você saber que você precisa do outro, né? Hoje, mais do que nunca, a gente está vendo o quanto faz falta um abraço, né? Coisa que a gente nem pensava, né? A gente despedia das pessoas, dava um beijo, um abraço e ia embora. E hoje, que falta que faz, né? A gente poder abraçar, a gente poder beijar as pessoas que estão longe da gente. Então, eu acho que gratidão, humildade, sabe? Isso são coisas muito importantes e que a gente leva para a vida toda. Eu acho que isso realmente é muito importante, né? E as empresas pelas quais a gente passa deixam um pedacinho delas na gente e a gente deixa um pedacinho nelas também, né? Eu tenho certeza que eu também ajudei a empresa a ser quem ela é hoje. A Johnson continua sendo uma grande empresa
Então, eu nunca me senti lá como um número, sabe? Eu sempre me senti como uma parte integrante daquela empresa. Então, eu acho que eu construí os meus sonhos, né? Durante os 12 anos que eu estive lá e ajudei a empresa a realizar os sonhos dela e se manter no mercado também. Então, eu sou muito agradecida a ela e muito agradecida a todas as pessoas, né? Que passaram comigo, que viveram e dividiram esse sonho comigo, como a Selmi, minha amiga que está aí participando. Beijo para você, muitas saudades. Então é isso que eu tinha para falar desse meu sonho realizado. Então eu só tenho que agradecer a todos vocês que estiveram aqui comigo e espero vocês na próxima terça às 20 horas no Instagram da Focus. Um beijo e até lá.